Oi, voltamos com a leitura guiada do livro A Jornada da Heroína. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, A Iniciação e Descida para a Deusa. E esse capítulo é o capítulo onde a heroína ela começa a entrar no estágio que ela sai dessa mulher guerreira, que está sempre orientada para fora, que está sempre orientada para objetivos, buscando atingir conquistas no mundo, buscando suprir as expectativas alheias da família, do que esperam dela, né? Quando essa mulher chega lá, quando ela alcança o status de sucesso de uma sociedade, de uma mulher contemporânea, de uma mulher moderna, nessa sociedade orientada para masculino, para objetivos. Então a heroína chegou lá, ela sentiu, então a gente viu no capítulo anterior, ela se sentiu traída porque esse chegar lá roubou um pedaço da alma dela. Então, ela se sentiu traída, ela sentiu uma profunda aridez espiritual, sentiu um vazio enorme. Então, quando ela começa a chegar nesse lugar de desconstruir esse castelo de areia que ela conquistou, tudo isso que ela criou com base nas expectativas alheias do que o mundo esperava dela, do que os pais dela queriam dela. Então, quando ela chega nesse momento, ela começa a realmente fazer a parte de cima da jornada da heroína, que é a reconexão com o feminino, e começa a partir desse capítulo, que se chama A Iniciação e a Descida para a Deusa, que é quando a heroína começa a fazer a descida em direção ao feminino, que ela se perdeu, né? O feminino que ela realmente se separou quando ela se separou da mãe e passou a ser movida através dos olhos do pai, do masculino. Então, quando ela precisou abrir mão das suas emoções, dos seus sentimentos, de tudo aquilo que era de mais feminino dentro dela, para ir para a vida, para fazer sucesso nesse mundo lá de fora, né? Ela abriu mão do seu feminino. E aí, quando ela chega nessa aridez espiritual, nesse lugar de que chegar lá não foi suficiente, ela então começa a se dar por conta de que ela precisa ir buscar por esse feminino. E esse momento geralmente acontece na crise da meia-idade, ou numa separação, ou numa doença, onde essa heroína vai fazer, então, o que a Maureen chama de iniciação e descida para Deus. E a iniciação de uma mulher, na visão da Maureen, se caracteriza como uma jornada para o submundo, uma noite escura da alma, o ventre da baleia, o encontro com a deusa das trevas, ou simplesmente uma depressão. Então aqui a Maureen está falando desse momento em que a mulher se depara com esse monte de conteúdo, com todos esses conteúdos que ela não olhou ao longo da jornada do ego, a jornada para fora da heroína, e ela começa, nesse resgate do feminino, ela precisa ir lá para baixo, nas profundezas, no lodo, para resgatar o feminino que ela soterrou na jornada do ego, né? Em que muitas vezes na nossa sociedade é caracterizada como uma depressão. E aqui a Maureen vem falar, especialmente para que essa mulher que esteja nesse processo se depare com essa que a sociedade nomeia como uma profunda depressão, que muitas vezes quer ser medicada, que a gente quer realmente sair dela o mais rápido possível. Quando a mulher está iniciada, está desperta, ela percebe que não é uma depressão comum, é uma iniciação. É a iniciação dela na descida para a deusa, na descida do resgate do seu feminino. Daí ela está falando que normalmente acontece com a morte de um filho, a separação, a morte de um cônjuge, alguma doença, né? As mulheres frequentemente fazem sua descida quando um determinado papel, como o da filho, da mãe ou da cônjuge, chega ao fim. Uma doença, um acidente grave, a perda da autoconfiança, do sucesso, do sustento, uma mudança de cidade, né? Então, quando alguma dor parte o coração dela, e esse rompimento, essa fresta abre espaço para que ela comece a abrir um caminho para a descida, um caminho para a reintegração dessa dissociação que ela fez entre quem ela verdadeiramente é e aquilo que ela se tornou nessa jornada do ego, nessa jornada para fora. Então, a jornada do submundo, ela é repleta de confusão, tristeza, alienação, desilusão, raiva e desespero. A mulher se sente nua e exposta, seca e frágil, ou em carne viva e virada do avesso. No submundo não existe percepção de tempo. O tempo é infinito e você não pode apressar a sua estadia nele. Não há dia, não há noite. É um local escuro e impiedoso. Uma escuridão onipresente, úmida, fria e arrepiante. Não há respostas fáceis no submundo. E não há também uma saída rápida. O silêncio se instala quando o pranto cessa. E a pessoa está nua e caminha sobre os ossos dos mortos. Aos olhos do mundo exterior, a mulher que começou sua descida está preocupada, triste e inacessível. Suas lágrimas muitas vezes não têm nome, mas estão sempre presentes, quer ela chore ou não. Ela não pode ser consolada e ela se sente abandonada.
Ela esquece coisas, escolhe não ver os amigos, se encolhe no sofá ou se recusa a sair do quarto. Ela escava a terra ou caminha pela floresta. A lama e as árvores se tornam suas companheiras. Ela entra num período de isolamento voluntário que é percebido pela família e pelos amigos como a perda da razão. Então aqui ela está falando sobre como essa descida para Deus é muitas vezes rodeada de sentimentos nebulosos, de uma depressão profunda mesmo, que até pelas próprias pessoas da família, elas entendem como se estivesse se perdendo ao invés de se encontrando, né? Então, ela acabara de contar uma verdade que toda mulher já tinha realizado descidas, uma verdade que toda mulher que já tinha realizado descidas sabe. As mulheres encontram seu caminho de volta para si mesmas, não se movendo para a luz, para o alto e para fora como os homens, mas descendo para as profundezas do solo do seu ser. Então, aqui ela está falando de como nós, mulheres, precisamos fazer esses mergulhos para dentro, porque o feminino é dentro, o feminino é profundo, né? Para que a gente possa se reencontrar, na verdade. Essa descida é esse reencontro com o feminino que a gente realmente se distanciou, rompeu. A mulher desce às profundezas para recuperar as partes de si mesmas que se separaram no momento em que rejeitou a mãe e estilhaçou o espelho do feminino. Para fazer essa jornada, ela deixa de lado o seu fascínio pelo intelecto e pelos jogos relacionados à mente cultural e se familiariza, talvez pela primeira vez, com o seu corpo, a sua sexualidade, a sua intuição, suas imagens, seu valor, sua mente. E é aí que ela encontra nas profundezas. É isso que ela encontra nas suas profundezas. Então aqui a Maureen destaca o seu, sua, que agora a mulher, a heroína, vai sair desse lugar de para fora, do que o outro quer, do que o outro espera, e ela começa a ir para dentro. O meu, o que eu quero, qual é o que eu sinto no meu corpo, quais são o que eu tô sentindo, quais são as minhas emoções, o que a minha intuição tá me dizendo, não o que os outros estão me dizendo, né? Então trata-se de uma jornada sagrada. Em nossa cultura, no entanto, ela é geralmente categorizada como uma depressão que deve ser medicada e eliminada o mais rápido possível. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa deprimida. Porém, se escolhêssemos honrar a descida como uma jornada sagrada e como um aspecto necessário na busca pelo autoconhecimento e na sua plenitude, menos mulheres se perderiam no caminho da depressão, do álcool, das relações abusivas e das drogas. Elas poderiam experimentar seus sentimentos sem vergonha e revelar sua dor sem apatia. Quando uma mulher faz a descida, ela pode se sentir desnuda e fragmentada ou devorada pela fúria. Ela sofre uma perda de identidade, um desaparecimento dos limites de um papel conhecido e o medo que acompanha todas essas perdas. Pode se sentir seca, em carne viva, desprovida de sexualidade ou experimentar a dor insuportável de se sentir virada do avesso. E pode permanecer por muito tempo na escuridão, aguardando enquanto a vida continua lá em cima. Então aqui a Maureen está falando sobre essa descida, quando a mulher vai reencontrar com as partes profundas dela, que ela abandonou, como a nossa sociedade tende a chamar isso como uma depressão e querer medicar e tirar a gente desse lugar o mais rápido possível, e o quanto a gente precisa estar consciente nesse processo, de saber que a gente está indo em direção a nós mesmas, a resgatar nossas partes que estão nos fazendo tanta falta, né? A descida é uma compulsão, todas nós tentamos evitá-las, mas em algum momento da vida fazemos uma jornada para as nossas profundezas. E não é uma jornada glamurosa, mas invariavelmente ela fortalece uma mulher e esclarece sua noção de identidade. Gente, a descida é realmente um momento de bastante confusão, bastante medo, mas assim como nós mulheres temos dentro de nós mesmas a oportunidade de todos os meses morrer e renascer através do nosso sangue, e muito mais na nossa vida também, a vida nos convida a fazer essas grandes transições através dessas descidas, porque a gente possa renascer, a gente precisa se despir de tudo que a gente não serve mais, e ir lá no fundo e resgatar tudo aquilo que a gente deixou passar nessa corrida do mundo lá fora, né? Então aqui ela termina falando: eu procuro fragmentos perdidos de mim mesma, de alguma forma sinto que preciso achá-los antes de conhecer. O que eu perdi sendo a filha do pai, tentando sempre agradar os outros e conquistar coisas no mundo? O que eu perdi tomando o lado do meu pai? Perdi um elemento de verdade, de enxergar o todo, o que é feio, louco, o que foi negado, o que desapareceu. Né? Então a heroína, que é a filha do pai, ela começa a se perguntar o que ela perdeu nessa jornada orientada pelo masculino.
qual a parte dela que ela precisou abandonar. E aí ela começa a fazer esse resgate. Então ela conta aqui o mito de Deméter e também o mito de Inanna, que eu gosto muito de falar sobre ele. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, que é da descida de Inanna, que é a descida de Inanna que representa muito dessa descida que as mulheres fazem do feminino, né? De encontrar o feminino. E eu não vou entrar no mito de Inanna agora, eu tenho outro vídeo no canal falando sobre ele, mas eu vou falar sobre mais uma parte desse capítulo, onde ela fala sobre o encontro com a mãe sombria. Durante a descida, a mulher passa por um período de introversão ou depressão, uma lenta e dolorosa gravidez de si mesma, na qual ela se livra da sua identidade, da sua identificação com o ego-consciência, retornando a um estado de conhecimento do corpo-mente anterior à existência das palavras. Ela pode sentir uma terrível sensação de vazio, de ser excluída, evitada, deixada para lá, desvalorizada. Ela pode se sentir sem lar, órfã. Tal como Deméter e Inanna, ela não dará nenhum fruto, nenhum resultado. Pode se sentir nua e exposta, assexuada, árida e em carne viva. Pode sonhar com imagens de túneis, caminhões subterrâneos, catacumbas, que é engolida por cobras, ou ainda se vê com Jonas na barriga da baleia. Se puder permitir que a descida seja uma iniciação consciente, ela não precisa se perder na escuridão. Então, aí sobre a importância de a gente trazer consciência, né, para essa descida. Que não é necessário a gente se perder nessa escuridão, mas que a descida faz parte também da nossa integração com o feminino. Então, ela fala do sofrimento consciente, do retorno, né? Quando ela conta a história de Inanna, que ela foi para o submundo e voltou muito mais consciente, voltou muito mais poderosa, consciente do quê? Consciente das suas profundezas, do que estava lá no submundo. Então, quando ela volta, ela já não volta mais a mesma, ela já não quer mais o marido. Ela já volta inteira, batendo limites, porque ela resgatou a força e o poder dela que estavam perdidos, lá onde ela não estava querendo olhar, né? Quando volta do mundo inferior, Inanna não é essa doçura e luz. Da mesma forma que quando uma mulher sai do isolamento voluntário para se afirmar, muitas vezes não é uma visão bonita. Pobres dos familiares e amigos que querem que ela volte a ser como ela era antes. Ela agora percebe até que ponto se sacrificou para agradar aos outros e não está disposta a fazer as coisas do jeito antigo. Ela corta impiedosamente de sua vida as pessoas e situações que não a apoiam quem ela se tornou. Então, aqui ela está falando sobre quando essa mulher faz essa descida e ela volta um novo ser. Não só cheia de luz, querendo agradar. Ela volta com os seus poderes também. Uma nova mulher renascida. E muitas vezes isso vai desagradar pessoas, familiares, próximos, amigos. Porque você já vai estar tão mais inteira que você não vai mais aceitar as mesmas dinâmicas distorcidas. Não vai mais aceitar que invadam seus limites, né? Então, Inanna, no mito de Inanna, Inanna volta do submundo e escolhe sua consorte Dumuzi para estar no lugar dela, mas aí a Gestinanna, que é a irmã de Dumuzi, se compadece, se oferece para ir no lugar. Então, 6 meses do ano, Dumuzi vai ao submundo, 6 meses do ano, Gestinanna vai ao submundo, que também vem nos lembrar sobre a descida ser um processo de vida, morte e vida, como a Carissa Pinklestedt também fala, que é um processo que vai acontecer naturalmente na nossa vida, nossas mortes necessárias que a gente precisa fazer ao longo da nossa vida, para que a gente possa realmente resgatar aquilo que é de mais verdadeiro dentro de nós, né? Então, a parte final desse mito vem nos lembrar de que as mortes são necessárias e de que elas acontecem de tempos em tempos. Então, que a gente se permita estar consciente diante dessa nova jornada, quando esse momento, essa noite escura da alma, quando esse momento de profundo desamparo, de solidão, desespero chegar, que a gente pode estar consciente que faz parte do processo, para que a gente não se perca nas nossas sombras, que a gente possa fazer a descida, reencontrar com as nossas partes perdidas e renascer mais inteiras. E o próximo capítulo, então, fala dessa mulher que anseia urgente pela reconexão com o feminino, no próximo vídeo.